Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da liturgia da palavra que eu transmito sempre nos meus endereços digitais, nas minhas mídias, na internet. No blog é repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, YouTube é @Paulo Roberto Maciel 7919, no Instagram é @Paulo Roberto Maciel 6 barra. Neste vídeo a liturgia do domingo, liturgia dominical de 14 de setembro de 2025, exaltação da Santa Cruz. Nós estamos na 23ª, deixa eu ver se é 23ª ou 24ª, 24ª já, semana do tempo comum. Então já muda para a 24ª, início da 24ª semana do tempo comum. Então tem mudança neste dia da exaltação da Santa Cruz. O ano litúrgico é o C, a cor é vermelha. Na missa temos ofício próprio, com glória, eu creio, prefácio próprio, como eu já disse, e o ofício da festa. A primeira leitura é a leitura do livro dos Números, capítulo 21, versículos do 4b ao 9. Naqueles dias os filhos de Israel partiram do Monte Hor, pelo caminho que leva ao Mar Vermelho, para contornarem o país de Edom. Durante a viagem, o povo começou a impacientar-se e se pôs a falar contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que nos fizeste sair do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, falta água, e já estamos com nojo desse alimento miserável. Então o Senhor mandou contra o povo serpentes venenosas que os mordiam, e morreu muita gente em Israel. O povo foi ter com Moisés e disse: pecamos, falando contra o Senhor e contra ti. Roga ao Senhor que afaste de nós as serpentes. Moisés intercedeu pelo povo, e o Senhor respondeu: faze uma serpente de bronze e coloca-a como sinal sobre uma haste. Aquele que for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez, pois, uma serpente de bronze e colocou-a como sinal sobre uma haste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora vamos à segunda leitura, leitura da carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos do 6 ao 11. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora vamos ao Salmo responsorial. É o Salmo 77 na Bíblia Vulgata, ou 78 na Bíblia de Jerusalém. Versículos 1º e 2º, 34 a 35, 36 a 37, 38, refrão 7º C. Das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças. Repitamos: das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças. Escuta, ó meu povo, a minha lei, ouve atento as palavras que eu te digo. Abrirei a minha boca em parábolas, os mistérios do passado lembrarei.
Das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças. Quando os feria, eles então procuravam, convertiam-se, correndo para ele, recordavam que o Senhor é a sua rocha e que Deus, seu Redentor, é o Deus Altíssimo. Das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças. Mas apenas o honravam com seus lábios e mentiam ao Senhor com suas línguas. Seus corações enganadores eram falsos e infiéis. Eles rompiam a aliança. Das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças. Mas o Senhor, sempre benigno e compassivo, não os matava e perdoava seu pecado. Quantas vezes dominou a sua ira e não deu largas à vazão de seu furor. Das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças. Repitamos: das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças. Agora vamos ao Evangelho escrito por São João. É o capítulo 3, versículos do 13 ao 17. Aleluia, 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 aleluia. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela cruz remistes o mundo. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos saber um pouco mais sobre este dia, sobre a cruz de Cristo. Olha, quando nossos olhos contemplam o sinal bendito da nossa redenção, a Santa Cruz, onde o Cristo nos serviu com amor e misericórdia, algo novo deve brotar em nós: mais compaixão, mais doação, mais compreensão. Cristo abraçou a morte para nos dar a vida. Sua fidelidade não esmoreceu jamais. Por causa dele, há os que se doam em favor da vida, do Evangelho e do Reino. A cruz é o sinal da vida do cristão, da redenção e da salvação. Olha, este é o Evangelho da boa notícia para todos. Deus quer a nossa felicidade porque nos ama e quer que a nossa felicidade, agora e sempre, seja nossa união com Jesus, nossa participação no seu modo divino de ser. Nunca é demais repetir: o Filho de Deus fez-se humano como nós, para podermos ser divinos como ele. Essa certeza pode e deve mudar a nossa vida. Muitos o testemunham santamente como aqueles que, por causa do amor aos pobres, são martirizados pelos egoístas, prepotentes e gananciosos. O orgulhoso não entra no reino de Deus. Só os pequenos, humildes e servidores, como Jesus, e aqueles que o seguem fielmente. Aqui no anuário Folhinha Sagrada do Coração de Jesus tem um texto do Frei Robson Luiz Scudella, da Ordem dos Frades Menores. Diz o seguinte sobre João 3, versículos do 13 ao 17. A celebração da exaltação da Santa Cruz aponta
para o objeto da fé cristã que dá a vida, a cruz. Fazendo memória da serpente levantada por Moisés no deserto, Jesus apresenta que também a cruz com o Filho do Homem deverá ser levantada. A cruz, todavia, além de curar, comunica e revela o amor com que Deus tanto amou o mundo, a ponto de lhe dar o seu Filho unigênito, garantia da vida eterna a todo aquele que nele crer. Na cruz, ainda, todos os sofrimentos humanos, por maiores que sejam, tomam um novo sentido, pois nela está o Senhor que tomou sobre si todos os sofrimentos para que nenhum sofredor pudesse sentir-se abandonado ou condenado à solidão. Jesus na cruz dá a vida, aquela vida que tantos dizem e prometem dar, mas não o podem fazer. Aqui no livro Dia a Dia com o Evangelho também temos uma reflexão. O imperador Constantino mandou construir em Jerusalém 2 basílicas, uma sobre o Gólgota, morte de Jesus, e outra sobre o sepulcro de Jesus. A dedicação dessas basílicas se realizou em 3 de setembro do ano 335. No dia seguinte, lembrando o significado profundo das 2 igrejas, mostrou-se ao povo o que restava do lenho da cruz do Salvador. Anualmente se repete esse ritual. Daí originou-se a celebração do dia 14 de setembro, que se faz também em Roma desde o século VII. A cruz é, ao mesmo tempo, o sofrimento e o troféu de Deus. É seu sofrimento porque foi nela que ele morreu voluntariamente. Ela é seu triunfo porque o diabo foi ferido e derrotado e com ele foi vencida a morte. A cruz é proclamada como glória de Cristo e sua exaltação, de acordo com o texto de Santo André de Creta. Temos mais reflexão, olha, muitas reflexões sobre este dia, hein? Dia da Santa Cruz, exaltação da Santa Cruz. No livro Palavra e Vida está escrito o seguinte: a cruz é um grande mistério. A realidade é que a vida tem muitos aspectos de cruz, de sofrimento, de dor. O caminho da liberdade, do crescimento, passa através da cruz, do esforço. Ser consequentes exige de nós, muitas vezes, entrar no caminho da cruz. Gostaríamos de afastá-la, mas não podemos. É um sinal de morte, mas nós cristãos sabemos ver nela a vida que triunfa sobre a morte, porque na cruz o amor de Deus nos transfigura, a salvação nos é concedida. É nova vida em plenitude, mas quando retiramos da cruz os nossos olhos, tudo isso se desvanece. A fé passa pela cruz. Temos uma reflexão do livro Pão Nosso de Cada Dia. Vamos ver aqui o que diz sobre João capítulo 3, versículos do 13 ao 17. Que a serpente do paraíso tinha de sutilmente perigosa, a serpente do deserto tem de desabridamente salvadora. A serpente do paraíso cega os nossos olhos, impedindo-nos de ver como Deus é. Impinge-nos uma imagem de Deus que nos leva à inveja, à competição, ao ateísmo. A serpente do deserto nos obriga a olhar para cima, a superar toda a imagem de Deus criada pelos homens e ver o invisível que caminha conosco, mas está sempre à frente, que se mistura com nossas lutas, mas não se dissolve nem em nossos fracassos, nem em nossas vitórias, que tem um nome, mas é como se não tivesse, pois o nome é impronunciável e seu sentido intraduzível. Jesus, cujo nome quer dizer Javé ou Iavé, salva, tem tudo a ver com esse Deus do deserto comprometido conosco até a medula, mas ao mesmo tempo soberanamente livre, excessivo, transcendente. Na verdade, também em relação a Jesus, temos que escapar de uma armadilha sorrateira. Sempre que a fé nos leve a concluir que Jesus é Deus,
A mesma fé terá que nos corrigir, fazendo-nos ver que Deus é Jesus. Se a primeira conclusão pode apequenar Deus, a segunda lhe devolve a transcendência. Ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, diz Jesus no Evangelho. Ninguém pode escalar o topo do mundo para conquistar as realidades do céu. Ao contrário, é Deus que desce à terra para dar-se a nós. Deus é amor, que desce no Filho para vir ao encontro dos irmãos. Ser filho não é objeto de rapina, mas dom de amor. O Filho do homem levantado na cruz e do túmulo é o único que pode manifestar-nos a glória e revelar-nos o Pai. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, quem olhava para a serpente de bronze, levantada por Moisés no deserto, era curado do veneno mortal. Não pelo que via, mas pelo Salvador de todos, no qual cria, que é cada um de nós. Se Eva, que é cada um de nós, Eva, a primeira mulher, tivesse diante da tentação da serpente, levantado o olhar para Deus, para vê-lo como ele realmente é, certamente a sua história, quer dizer, a nossa história, seria muito diferente. Assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Se precisamos nascer do alto, é preciso que o Filho do Homem seja levantado, e é a necessidade do amor, cujo limite é não ter limites. Levantado significa ao mesmo tempo crucificado e glorificado. Essa ligação entre os dois sentidos, já presente em Isaías 52, versículo 13, é explorada magistralmente por João. Jesus é o Messias, como Nicodemos pensa, mas não é Messias como Nicodemos pensa. Como uma vírgula pode mudar tudo, Jesus é o Messias, como Nicodemos pensa, mas não é Messias do jeito que Nicodemos espera. O messianismo de Jesus passa pela cruz e só se revelará plenamente na cruz. A cruz é o amor que, tendo dito e feito tudo, cala e para, pois simplesmente é. Contemplando Jesus levantado na cruz, somos desvenenados da mentira da serpente que envenenou nosso conhecimento de Deus, levando-nos à desobediência, à vergonha, à fuga. Em Jesus crucificado conhecemos a verdade de Deus e a nossa verdade. Ele nos ama, é a sua verdade. E nós somos o amor que ele tem por nós. Essa é a nossa verdade. Não sem razão, portanto, o crucificado é comparado à serpente de bronze, levantada no mastro. Nele, com efeito, vemos o mal que a serpente nos fez e o bem que Deus nos quer. Jesus crucificado é verdadeiramente o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. São Paulo chega a dizer que ele se fez maldição e pecado para mostrar seu amor incondicional, seu louco amor por nós. Que bonita reflexão, hein? Agora vamos a mais uma reflexão. Quando conquistaram em Jerusalém, no ano 614, quando conquistaram Jerusalém, em 614, os persas pagãos se apoderaram da Santa Cruz e levaram para Ctesifonte, a sua capital. Vários anos depois, o imperador de Bizâncio, Heráclito, invadiu a Pérsia, hoje Irã, recuperou-a e a levou solenemente de volta para Jerusalém. Desde então, a igreja comemora a festa da exaltação da Santa Cruz. A exaltação da Santa Cruz de Nosso Senhor é a festa pela qual a igreja recorda e proclama que ela ergue o símbolo da redenção acima de todas as coisas, colocando-o na sua devida e suprema altura.
Este louvor se reveste de grandeza e de júbilo ainda maiores quando se sabe que a cruz originalmente era um instrumento de suplício, representando a ignomínia e a vergonha para a pessoa que sofresse a pena de crucifixão. Por isso, ao ser pregado na cruz, nosso Senhor Jesus Cristo sofreu tremenda humilhação. A cruz representa o auge de todos os desprezos e escárnios que Jesus padeceu na sua vida pública, sobretudo nos trágicos dias da paixão. Essas humilhações correspondiam ao desejo dos algozes de acrescentar aos tormentos físicos um martírio moral, ainda mais doloroso. Então, com a coroa de espinhos, a túnica de bobo, a cana à guisa de cetro, as bofetadas, tinham a intenção de atormentar a alma adorável de nosso Senhor, e não apenas o seu corpo santíssimo. Mas sendo verdade que a cruz de nosso Senhor foi o ápice de todas as humilhações sofridas por ele, ela é também o começo de todos os desprezos que até o fim do mundo os católicos haveriam de suportar em nome do Filho de Deus, pois a impiedade não se desarma nunca. Ela visa sempre menosprezar e abater a autêntica moral cristã. Raros, se não inexistentes, são os católicos que não tenham sido humilhados de uma forma ou de outra por causa de sua fidelidade a Jesus Cristo. O que constitui, aliás, uma bem-aventurança, pois significa ser perseguido por amor à justiça divina, contra a qual continuamente se erguem os ímpios. A cruz de Cristo e as cruzes que por ele carregamos são igualmente símbolos de nossa honra. A propósito, vale recordar que nos primeiros séculos do cristianismo, às vésperas da batalha da Ponte Milvia, o imperador Constantino teve uma visão da cruz, circundada pelas palavras: com este sinal vencerás. In hoc signo vinces. Era um anúncio de que a cruz se levantava no céu e iria ficar definitivamente no horizonte do mundo, humilhando, por sua vez, os maus. Os católicos tomaram a cruz como sinal de distinção, como símbolo de tudo quanto há de mais sagrado e santo. Colocá-la no alto de todas as coisas foi uma preocupação constante da civilização cristã. Vieram então as manifestações características dos tempos da fé, a cruz encimando as elevadas torres das igrejas e catedrais, a cruz no topo das coroas de reis e imperadores, ou adornando os mais nobres galardões das famílias da primeira aristocracia, ou servindo de insígnia nas condecorações. E quando se queria significar a magna importância de um documento, iniciava-se com uma cruz. Enfim, em tudo quanto o homem concebia de supremo, estava a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, trazendo consigo a ideia de que, entre todas as maravilhas por ele operadas neste mundo, a mais admirável e a mais adorável era o ter sofrido e morrido naquele instrumento de vergonha. Nosso Senhor é o Redentor do gênero humano. Ele tinha de redimi-lo, aceitando a morte. Por isto suportou a agonia no Horto das Oliveiras e os flagelos da paixão, caminhou até o alto do Calvário e se deixou crucificar a fim de cumprir a missão que o trouxe ao mundo. A partir desse momento, a cruz tornou-se a afirmação dos sofrimentos, dos tormentos e das dificuldades que o homem aceita para realizar os desígnios de Deus sobre ele na terra. Então enfrenta tudo a exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo, para seguir superior vontade divina. Tal é a lição que nos dá a cruz, abraçar a dor, o sacrifício, o holocausto, num ato de fidelidade do homem à sua própria vocação. Santo do dia 14 de setembro, São Materno, que foi bispo, morreu no século IV, foi o primeiro a governar a arquidiocese de Colônia, na Alemanha.
Santo do dia 14 de setembro é São Pedro Bispo. Morreu em 1174. Desejando apartar-se de toda a glória mundana, tornou-se cisterciense. Destacou-se na estrita observância da regra e dirigiu a abadia de Tamiyé. Por suas excelsas qualidades, o Papa o nomeou arcebispo de Tarentais, na França. Santo do dia 14 de setembro é São Alberto, bispo. Morreu em 1215. Foi patriarca de Jerusalém. Deu uma regra aos eremitas do Monte Carmelo e, enquanto celebrava a festa da Santa Cruz, foi assassinado por um homem cuja má conduta havia censurado. Santa do dia 14 de setembro é Santa Notburga, de Eben, virgem. Faleceu em 1313. Como cozinheiro do castelo vizinho da cidade de Eben, exerceu admiravelmente a caridade para com os pobres. Santo do dia 14 de setembro, São Gabriel Taurino do Fres, bispo e mártir. Morreu em 1815, foi missionário da Sociedade das Missões Estrangeiras de Paris, decapitado em Chengdu, na China, depois de 40 anos de operoso ministério. Bem-aventurado do dia 14 de setembro é o beato Cláudio Laplace. Foi presbítero, ou seja, padre, e mártir. Morreu em 1794. Por sua fidelidade ao Papa, foi encarcerado num navio em Roquefort, onde morreu de inanição durante a impiedosa e famigerada Revolução Francesa. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando pedimos algo. Sim, não ou espere. Qualquer das 3 devemos acatar, já que nós estamos lidando com o Criador de tudo, nosso Pai Celestial. E agora, do dialeto de Jesus, eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos das comunidades evangélicas ou protestantes. Não importa, a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, um dia ele voltará e será o juízo final. Esteja preparado para viver a vida eterna. Eu quero a vida eterna. Para isso, arrependa-se dos seus pecados, seja batizado e creia em Jesus como Deus, como de fato Ele é, no mistério da Santíssima Trindade, o Pai Criador, o Filho Jesus Cristo Redentor e o Espírito Santo, nosso santificador, nosso discernidor. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse @PauloRobertoMaciel, Maciel 7919, @PauloRobertoMaciel 6/ no Instagram, repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da rádio.